Brasil, Argentina e Uruguai em suspender o Paraguai da Unasur e do Mercosul até as próximas eleições previstas para abril de 2013, o Conselho Permanente das Organizações dos Estados Americanos se posicionou em reunião fechada no último dia 20 de julho contra a suspensão do Paraguai e do Mercosul e a favor de que o secretário-geral do organismo, José Miguel Insulza, enviasse uma missão de apoio àquele país. Há pouco mais de um mês do golpe, Frederico Franco já adotou medidas que confirmam a ingerência na soberania paraguaia, autorizando o uso do algodão transgênico da Monsanto, contrariando a decisão do governo anterior em recuperar as sementes nativas. Franco também já acelerou a abertura das negociações com a empresa multinacional Rio Tinto Alcan, interessada na instalação de uma planta siderúrgica no país, em obter um subsídio de mais de 14 bilhões de dólares em 20 anos, o que corresponde a 7 vezes a dívida externa do Paraguai. O presidente golpista decidiu não cobrar imposto para a exportação da soja e anunciou o pagamento de uma dívida com bancos suíços de um empréstimo cujos recursos nunca teriam chegado ao país. Por fim, enquanto beneficia multinacionais, latifundiários, empresários e cede à militarização do Paraguai, o novo regime se volta contra a cidadania ao determinar demissões, perseguições políticas, censura ideológica e repressão, tudo com a cumplicidade da mídia golpista nacional e internacional, que se nega a retratar a realidade de um povo que permanece protestando e resistindo em defesa da democracia. Porto Alegre, 8 de agosto de 2012. Fórum em defesa da soberania na América Latina. Pela soberania da América Latina, pela justiça e contra a hipocrisia. É esse o manifesto. Passo já de imediato, então, professor Diego Pontassi. Bom, primeiro, gostaria de agradecer o convite. Eu vou procurar não ser muito extenso na minha apresentação, inclusive para permitir o debate, que eu acho que é o que vale. E também eu vou fazer uma descrição tão sistemática dos acontecimentos, até porque o colega já o fez, certo? Ao contrário disso, eu vou buscar extrair algumas reflexões desse golpe, né? Até porque na América Latina algumas questões têm sido recorrentes historicamente e é importante fazer a autocrítica, fazer a reflexão correta, inclusive para se posicionar politicamente e fazer a leitura dos fatos. Na América Latina, em várias oportunidades, reformas foram abortadas. Isso não é novidade, né? Em vários momentos, se buscou dar uma carapaça institucional a golpes objetivos e insofismáveis, né? Mesmo no Brasil, a partir do golpe de 64, foi considerada a vacância do cargo do João Goulart e depois o parlamento começou a operar, né? Então não é a primeira vez que se tenta dar uma carapaça institucional a um golpe evidente. Em Honduras teve formato similar em alguns dos seus traços e assim por diante. É preciso compreender também não só as forças opostas a essas reformas, mas aí eu acho que é decisivo a própria esquerda fazer a autocrítica. Onde a gente errou? Por que a gente caiu aqui? Por que a gente adentrou nessa cilada? Eu acho que isso é decisivo, certo? Além de identificar as forças contrárias ao processo de mudança e de reforma. E para fazer essa reflexão, eu vou começar lembrando algumas coisas aqui do Brasil, que eu acho que é elucidativo. Parte importante dos setores de esquerda torceu o nariz, abandonou o governo Lula em 2003 em função da composição de alianças que ele havia feito. Até hoje muitos não entendem as alianças, os apertos de mãos, abraços e outros tipos de concessões. Eu quero lembrar que a descrição do colega foi evidente de que a queda dele esteve diretamente relacionada com o grau de isolamento que ele teve, né? Então, nenhuma força política se elege sem um custo, sem ter que construir, transacionar politicamente e construir um governo. Até porque, como ele bem lembrou, a partir do momento que o Lugo se torna presidente, ele assume o governo.
Ele não passa a controlar as estruturas de poder do Estado. E se ele não controla as estruturas de poder do Estado, ele tem que criar mecanismos para equilibrar, para alterar a correlação de forças, sob pena de acontecer de forma muito fácil o que aconteceu. Foi um golpe fácil. Certo? Então, o Lula, aliás, diga-se de passagem, esteve à beira do golpe durante a crise do mensalão, né? E não caiu por conta, de novo, desculpa, das coalizões, das concessões feitas, certo? Ele lembrou o caso da formação do gabinete, né, em que o Lugo não teve sensibilidade na hora de construir o gabinete, achando que poderia simplesmente escolher aquele com os quais ele comungava exatamente das mesmas ou de concepções muito próximas. E eu quero lembrar a vocês, para os mais os que têm memória um pouco mais fraca, né, de que a constituição do gabinete do governo Lula, logo no início, se deu a partir de um compartilhamento de poder muito evidente, certo? E que deu sustentação para que ele conseguisse fazer as reformas e avançar na medida da possibilidade que a correlação de forças oferecia naquela quadra histórica. Quero lembrar que o presidente do Banco Central foi um banqueiro. Eu quero lembrar que quem controlou o Ministério da Indústria foi o industrial. Quem controlou o Ministério Agrário foi um homem representante do agronegócio. Quem controlou do desenvolvimento agrário foi alguém ligado aos movimentos sociais, à reforma agrária, à pequena produção. Quem controlou as relações exteriores foi uma figura representativa do Itamaraty e assim por diante. Então essa é a primeira reflexão que eu considero substantiva, se a gente quiser, além de condenar o golpe, compreender qual é a sua natureza e como se deve fazer a leitura desses processos. O segundo ponto que eu quero considerar, ainda falando dos aspectos domésticos, eu vou falar um pouquinho dos aspectos domésticos, depois eu vou para a dimensão regional. Diz respeito ao papel da mídia. A mídia na América Latina tem jogado, historicamente, um papel decisivo em todos esses golpes. Portanto, alterar as estruturas de poder nesses países, fazer as reformas, passa por reformar as próprias estruturas de comunicação presentes nesses países. Isso é evidente. E aí, claro, muitas vezes falta coragem, outras vezes falta clareza política, né? E todas as vezes que isso é objeto de pauta política nesses países, os governos sofrem uma oposição, um ataque ferrenho. A última tentativa, e com êxito nessa direção, foi a criação de um marco regulatório dos meios de comunicação na Argentina, e isso explica em grande parte a grande quantidade de porrada que a presidente Cristina Kirchner vem tomando ao longo dos últimos anos, e que também, muitas vezes, esse fato não é bem compreendido. Romper o monopólio daquela proporção que existe na Argentina, que existe no Brasil, que existe no Paraguai, que existe na Venezuela. Bom lembrar que na Venezuela a mídia esteve no seio também do processo de golpe. Tá? Então, essas são algumas considerações mais gerais sobre a dimensão doméstica e algumas lições que a gente pode extrair. Sobre a dimensão regional, eu quero chamar a atenção de algumas questões. Existem dois grandes caminhos para a América do Sul. A primeira é uma integração regional, sul-americana, centrada no Cone Sul, e uma outra possibilidade, que é a vinculação desse país aos Estados Unidos. Não há uma terceira opção. A ideia de um desenvolvimento autônomo, no sentido de autocentrado, de países pequenos, carente de parque produtivo diversificado, de capacidade de financiamento, é uma abstração histórica. Tá? Ela não dimensiona o elemento de poder e de recursos materiais disponíveis. Né? Nessa direção, o principal país que deve conduzir a integração sul-americana só tem um. Pelas suas dimensões, pelo seu PIB, é o Brasil.
Portanto, levar adiante a integração sul-americana, o Mercosul